passa na sua cabeça quando você ouve a palavra chamado? Bom, se tem uma coisa que nos dias de hoje a gente sempre ouve nas pregações, que a gente sempre ouve dos nossos líderes, é sobre desenvolver o nosso chamado, sobre saber qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, entre outras coisas. Mas a verdade é que muitos, porém, não têm a mínima ideia do que seja ter um chamado, que é o chamado. Mas eu sei também que tem uma galera aí que diz que não tem um chamado. Como assim você não tem um chamado? Meu irmão, você tem uma Bíblia aí, sabe? Bíblia, isso aqui, sabe? Não rosinha assim, óbvio, se for um homem, não vai dar uma Bíblia rosinha, mas tu tem uma Bíblia aí. Então, meu querido, se você tem uma Bíblia, você tem um chamado. Ou melhor, vários chamados. Pois é, pessoas, aí mesmo, na sua mãozinha. A Bíblia, ela é repleta de chamados, porque chamado nada mais é do que convite. Então, se você tem uma Bíblia, se você recebeu a palavra de Deus, se você tem a Bíblia como a sua ponte para o caminho certo, você tem um chamado. É porque a maioria das vezes a gente acha que chamado é missões. Tô até hoje gravando com a minha blusinha da uma dessas. E sim, missões é um dos convites que Jesus deixou, mas não é especificamente só missões. E como apenas as missões é apenas um dos convites que a palavra de Deus nos faz, e Deus ele convidou a todos nós. Mas convidados para quê? Vamos lá. Primeiro é só um dedo. Primeiro, nós somos chamados para Ele. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, antes de sermos chamados para mudar o mundo, para pregar o Evangelho, nós somos chamados para mudar a nós mesmos. Não dá para ganhar o mundo e perder a nossa própria alma, não é mesmo? Nós também fomos chamados para aprendermos mais com Jesus. Olha o que Jesus disse: deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. E a gente aprende como? Como? Me explica aí como. Lendo a palavra de Deus. E outro convite que também está na Bíblia é o convite para a gente se parecer com Jesus. Sim, eu e você temos o convite, o chamado para nos parecermos com Jesus. E nesse convite específico, Jesus nos falou: negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ele negou-se a si mesmo quando ele veio aqui na terra, se fez como homem por amor a mim, por amor a você. E depois ele ressuscitou, depois dos 3 dias, meu rei ressuscitou! E ele vive! E foi para o Pai. E hoje ele pede que nós façamos a mesma coisa, negar a nós mesmos. E se você for parar para pensar, Jesus ele fez a mesma coisa. Ele negou a si mesmo, ele tomou a sua cruz, na verdade, a nossa cruz, porque ele não tinha pecado, e depois seguiu para o Pai. Ele nos convida para fazer o mesmo e imitá-lo. Então devemos tomar a nossa cruz. Não, é o contrário. Devemos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz, que nesse caso é nossa mesmo, por conta dos nossos pecados, e seguir até o Pai e encontrar com Jesus lá na glória. Então, após você entender o seu chamado para Jesus, o seu chamado para aprender com Jesus, o seu chamado de imitar a Jesus, agora o Senhor está te convidando a anunciar o plano de salvação. E esse chamado, esse convite foi dado quando a Bíblia fala: ide e pregai o Evangelho a toda as criaturas. No caso, a toda criatura. E aí sim se aplica esse chamado que a gente tão bem conhece por aí, o chamado de missões. Mas não é que chamado seja só fazer missões. Tá entendendo, né? Fomos chamados para ter com Jesus, fomos chamados para aprender com Jesus, fomos chamados para imitar a Jesus, ser parecidos com Jesus, fomos chamados para pregar o Evangelho e também fomos chamados para fazer discípulos. E aí vem o convite: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Gente, o nosso país ele tem muito, mas muito campo missionário, tipo seu colégio, a sua faculdade, o seu trabalho,
a sua família, a sua casa, os seus vizinhos. É tanto lugar para se fazer discípulo que você não pode reclamar que você não tem um chamado, que você não foi chamado, que não tem lugar para você fazer o seu chamado. Você nasceu para atender o pedido do noivo e nós somos a noiva. Antes de um casamento, antes de você sair distribuindo convites para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus familiares, para os colegas de trabalho, antes você tem que fazer um pedido para a sua noiva. Um convite do noivo para a noiva. E o noivo então pergunta para a noiva: você aceita? Você quer? Você topa ser um comigo? E quando a noiva aceita esse convite, aí sim você vai estar preparada para então assim espalhar os convites. A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo e nós devemos anunciar esse evangelho, esse amor pelo nosso noivo. No nosso caso, como igreja, os convites do noivo, que vimos que não são poucos. Todos nós fomos chamados, todos nós fomos convidados. E neste caso, a escolha é sua, a escolha é minha. Então é isso, pessoal. Eu acho que era o que eu queria transmitir, era o que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham me entendido e compreendido. E que vocês aceitem esse convite, que vocês queiram anunciar e compartilhar as boas novas do nosso Senhor. Fique com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.